O monarca reapareceu depois de rumores de que ele estava virando alcoólatra, que estava sozinho, pirando sozinho nos Estados Unidos. Ele reapareceu no podcast e absolutamente surtado. Vamos falar sobre o monarca, mais uma vítima do bolsonarismo. Meu nome é Carol Zócoli Brócoli, bem-vindos a esse canal. Eu sou comediante, também sou formada em filosofia, então nesse canal aqui eu gosto de pensar um pouco e rir também. Bom, primeiro eu vou dar um contexto pra vocês. Teve um cara no podcast que falou, que conhece o monarca, que falou que ele estava muito deprimido, que ele tá morando aqui nos Estados Unidos, num lugar afastado, e que ele tava bebendo muito, tinha virado alcoólatra. E esse purpurinho ficou, cadê Monark? Cadê Monark? O Monark reapareceu. Então vamos ver aqui essa reaparição do Monark. E depois a gente comenta. Dessa TV afiada aqui, esse vídeo. Promotor, a vítima e tudo ao mesmo tempo, cara. Isso é uma loucura. Mas E aí o Marcelo é loucura. tá falando que eu cometi crime porque eu fui colocado no inquérito totalmente ilegal, cara. Você percebe como ele é manipulador? Você percebe a falsidade desse cara, velho? Como é uma Eu sou manipulador? É manipulador, uma puta do Estado, isso sim. Ele tá repetindo o que ele viu, eu acredito, o brigadeiro. Tá falando entendeu? merda, como sempre. Tá falando merda. Só falar merda. Cara, eu tô preocupado contigo, tu tá descontrolado, cara. Sério mesmo. Eu tô preocupado com você tá vendo uma ditadura, porra. Seus filhos vão ter que ver uma ditadura. Você acha que vai ficar bom isso aí? Você acha que vai melhorar? Você acha que o Lula e o crime organizado vão transformar o país no primeiro mundo? Vai viver a Disney, Não. aí vai se tornar Lógico que a Disney. não. É isso que você tá Lógico que não. Obviamente não. Parece. Certamente não. Certamente não. E é isso que eu digo todo santo dia para as pessoas. Tu entende? A minha contribuição é essa. É desapaixonar as pessoas da política. Eu não venho falar que eu cometi crime, ou que eu tô fazendo algo errado, indo pro lado errado, só porque eu tô lutando pelo seu direito, cara. Lutando por você e pelos seus filhos, inclusive. Né? Não vem falar que eu tô fazendo algo errado. Ajudar. E o que você tá fazendo? Mas tu não... Mas olha... luta, cara. Olha a merda que tu fez, cara. Como é que tu tá ajudando agora sem poder falar? Nos Estados Unidos, vivendo uma vida boa. Quem tá se fudendo é você, cara. Você não consegue perceber isso? É você que tá se fudendo, cara. Mas você não pode falar o que você quer. Os seus filhos não podem falar o que você quer. Gente, que engraçado, ele tá falando que o cara tá vivendo numa ditadura, o cara tá falando que a vida do cara é uma merda, e o cara tá assim, gente, não, olha aqui, eu moro numa praia, eu tô bem pra caralho, tipo, sabe? E o cara tá falando... Esse diálogo é muito representativo, assim, do que é a fake news e a realidade, né? A ilusão, a delusão, a loucura, a insanidade, a esquizofrenia e a realidade. Não tem segurança no seu local. Tá, você tá em balneário porque você é rico. Beleza, cara. Isso sim. Mas nos Estados Unidos também você não tem segurança não, tá, Monark? Porque aqui, meu amigo, a gente não sabe quando que a gente vai estar sentado no restaurante e alguém vai chegar com a arma e atirar em todo mundo. Você tá ajudando a fuder. Quando você fala narrativas que ajuda esse Estado que tá escravidando elas, esse resto das pessoas, elas não estão na vida boa e mansa igual você tá, cara. Eles estão se fudendo. Estão morrendo no hospital porque o SUS não atende. Tá ligado? A vida não é uma maravilha pra todo mundo, cara. E o que você tá conseguindo fazer, cara? Da hora que tá boa pra você a vida, tá ligado? Que bom, eu fico feliz por você e pela sua família. Mas tem 200 milhões de pessoas que estão vivendo na porra da ditadura e é 1% da população que tem a sua qualidade de vida, cara. Concordo. E aí, quando você é um beneficiado da sociedade, que vive no sistema, se dando bem, falando daqueles caras que estão se fudendo e lutando contra, falando que nós estamos errados de lutar e você tá certo de ficar no bem bom. É isso. Caralho, é isso que você tá falando? Eu acho que todo mundo que... Eu acho que todo mundo... Cara, o olhar, a obsessão, né? Tudo, a gente vê que a pessoa ela não tá bem da cabeça, ela tá com um vírus mental. O Pedro Zambarda, ele fez um comentário muito interessante sobre essa situação do Monark. Ele trouxe um ângulo que eu não tinha pensado por ele ainda. Então eu queria ver um pedacinho aqui do comentário dele com vocês, pra gente poder conversar sobre. Eu não quero falar exatamente sobre o Monark, eu quero falar por que ele não pode se expressar nas redes sociais, por que o Alexandre de Moraes foi atrás das redes sociais, e é o seguinte, você pode gostar do Monark ou desgostar do Monark, a questão não é essa.
A questão é que o Monark, em algum momento, não foi só a defesa do nazismo que ele fez no Flow. Aquilo foi um escândalo. Aquilo parou no Jornal Nacional, aquilo parou nos jornais internacionais, aquilo quase quebrou o Flow. O Flow decidiu continuar sem ele. Passou também a ter um comportamento mais moderado, a não viralizar tanta besteira. O Flow acabou se profissionalizando. E o Monark caiu numa questão que é a ideologia anarcocapitalista, que no final das contas, gente, é fundamento para fascismo. Ele criou um podcast aqui no Brasil chamado Monark Talks, recebeu as pessoas que são do bolsonarismo e passou a atacar ativamente o Alexandre de Moraes, o Flávio Dino, o sistema de justiça brasileiro. Partiu para Maromba, divulgou o Cariani, e o Cariani depois também foi acusado de envolvimento com tráfico de drogas. Foi um negócio muito louco que aconteceu no mundo dos podcasts. O Monark passou a ser uma correia de transmissão da extrema-direita. E ele foi punido por isso, gente. O Monark acho que é o caso mais ilustrativo de uma pessoa que foi usada pelo bolsonarismo. Sabe o tiozão do Zap, que o Luigi estava falando agora há pouco? A crise dos idosos, que estão com a mentalidade completamente vazia. O Monark é o velho do Zap. O Monark é o velho bolsonarista no corpo de um cara jovem. Esse ponto que ele trouxe, que eu acho super importante, eu acho que eu, pelo menos, nunca tinha parado para pensar assim, nessa visão de que o bolsonarismo realmente usou o Monark. O Monark, ele era famoso antes do bolsonarismo. O Monark é uma voz que alcança muita gente. Então, a gente fica... Eu fico vendo, esse cara é idiota, mas assim, ele foi se radicalizando e a gente foi assistindo isso. No corpo de um cara jovem. O Monark já foi o maior youtuber de games do Brasil, gente, um dos maiores do mundo. Ele passou a fazer um programa... Ele primeiro começou a falar de política na época do impeachment da Dilma, o que aniquilou o público gamer dele. Fez o Flow Podcast, que foi um case de sucesso, que pegou uma estrutura que a Jovem Pan começou a fazer na rádio e amplificou isso de uma forma gigantesca, sobretudo na pandemia. E aí ele se afundou de novo ao se aproximar da extrema-direita. Você pode se sensibilizar com o caso do Monark. Eu não acho que a maioria do nosso público aqui, o nosso público aqui é muito mais crítico ao Monark do que qualquer outra coisa, mas esse é o caso emblemático do quanto a política faz mal. A política extremista de direita faz mal. É uma doença, o Monark está acometido por uma doença. Depois o Junior Shed, que é esse rapaz aí que falou que ele tá alcoólatra e tá isolado, depois ele voltou um pouco atrás nas declarações. Ele não acredita... depois ele falou, não, eu não sou tão próximo assim do Monark. A gente não sabe exatamente se isso é verdade. Ele não quer... O Monark deve ter ficado desesperado, a família do Monark, né? Mas assim, as pessoas estão percebendo que bem ele não tá, né? Mas é um relato muito crível. Muito crível. O Monark não pode ter conta em nenhuma rede social. E aí é muito importante, gente, a gente entender a discussão que eu quero trazer com esse caso é o seguinte: a importância de canais como o nosso. Nós estamos desmonetizados, estamos longe de estar numa situação como a do Monark. Eu ajo aqui dentro da lei. Eu ajo aqui dentro do Estado Democrático de Direito. Eu não sou correia de transmissão de fake news. Eu não sou correia de transmissão do bolsonarismo. Eu não sou correia do questionamento das eleições, que foi o crime mais grave que ele cometeu dentro do inquérito das fake news. Eu sou uma pessoa que está pedindo pix aqui para vocês para fazer jornalismo, para falar de fatos, para falar de contexto, para dar informações críveis para vocês. E, infelizmente, tem comunicadores que às vezes não são... Se você perguntar para o Monark se ele é bolsonarista, ele vai dizer para você que ele não é bolsonarista. Ele vai dizer que ele é defensor da liberdade de expressão. Sim. Da liberdade de expressão do Renato 38, da liberdade de expressão do Alan dos Santos, da liberdade de expressão do Gustavo Gayer. Ele é a favor da liberdade de expressão absoluta. Ele é protegido pelo Glenn Greenwald, que agora está defendendo teses trumpistas. Eles têm uma justificativa de fundo para apoiar o extremismo. E aí ele está sendo sancionado. Porque essa mentirada tem que parar, gente. O Monark é um canhão de audiência. Um canhão de audiência. O Flow é um colosso aqui no YouTube.
O Flow é um colosso aqui no YouTube. E é por isso que eu trago também esse assunto. É um colosso aqui no YouTube em que um dos apresentadores desse podcast que mudou a história da comunicação aqui na plataforma, que popularizou os cortes, que popularizou tudo que a gente vê atualmente aqui na plataforma, o Flow teve um apresentador que mergulhou de cabeça na extrema-direita. Que inspira cortes atrás do protagonismo dele. Que é o que o Luigi falou. Pô, ele podia ter revertido isso. Ele podia ter entendido que não é sobre ele. Que é sobre um processo. O Brasil passou por uma tentativa de golpe. É o que a Denise Bock falou aqui. Quantos estão presos pagando pelos crimes do mandante e sua família? Bem feito. Quando vão para a cadeia, vem que o demônio é traiçoeiro. Bem feito. Pois é. As pessoas estão sofrendo, gente. Infelizmente, o Monark virou um sintoma desse Brasil doente que a gente passou. Um Brasil que apoiou golpes. Você escuta o discurso dele hoje em dia, é delirante. Ele está dizendo que o Brasil está vivendo uma ditadura. Ele está dizendo que o Brasil vive uma ditadura quando o Lula quase foi morto. Quando o Alexandre de Moraes quase foi morto. E o Monark foi alertado pelos próprios amigos dele a voltar atrás. Volta atrás. Não abraça esse tipo de coisa. Eu já entrevistei o Monark. Se o Monark, se essa live por um acaso cair para o Monark assistir, Monark sai dessa, cara. Monark sai dessa. Para de defender liberdade de expressão absoluta, cara. Você não precisa, eu não estou nem pedindo para você concordar comigo. Mas se cuida, velho. Porque é o seguinte, ele já está taxado pelas mentiras que ele já espalhou. Ele espalhou uma live de um argentino que estava atacando a soberania do Brasil. Ele espalhou uma live, está no inquérito. No inquérito da Polícia Federal, está lá nas 800 páginas. Ele espalhou mentiras, atrás de mentiras, atrás de mentiras, atrás de mentiras, atrás de mentiras. Não sei se ele virou bêbado sozinho, viu, César? O pessoal depois voltou atrás dessa história. Mas não importa, se ele tiver virado um bêbado, primeiro, isso é culpa dele, e segundo, a gente deveria brigar para ele se recuperar. Como são os idosos que apoiam o bolsonarismo? Eu vi uma coisa no final de semana, e eu vou falar sobre ela mais perto do final da live, que me deixou apavorado, assim. Eu fiz uma live no final de semana que foi invadida pelos bolsominions, e a gente estava falando dos mortos na pandemia. As pessoas perderam mãe, perderam pai. Eu conversei com uma amiga recentemente que perdeu a mãe na pandemia. Que foi uma coisa horrível. E é isso meio que dá gás também para a gente militar pela esquerda, para a gente militar pela democracia, para a gente militar pelo Estado Democrático de Direito, por essa centro-esquerda que a gente apoia, né, gente? Os mortos da pandemia. E aí, enquanto a gente estava falando dos mortos, dos mártires, das pessoas que lutaram contra o fascismo, aqueles 4 anos terríveis do Bolsonaro, a pessoa no chat falando Bolsonaro 26. Meu presidente Bolsonaro. E eu estava falando nessa live, as pessoas enlouqueceram. As pessoas enlouqueceram, as pessoas... Não se trata só de esquerda e de direita, gente. Eu acho que dá para ser de direita e não ser isso. Dá para ser uma oposição ao que nós somos, e nós somos de esquerda. Eu defendo a crítica aguda ao capitalismo. Eu acho interessante as teses socialistas, as teses comunistas. Eu não acho que a defesa do sistema funciona. Mas isso para apoiar o Bolsonaro, para apoiar o Trump, para apoiar o negacionismo climático, as pessoas estão morrendo. Teve gente que morreu queimada no incêndio em Los Angeles. Os trabalhadores do MST foram chacinados. Que mundo é esse que você defende, Monark? Que mundo é esse que a extrema-direita defende? É uma coisa assim que passa tempo e eu continuo chocado com isso. Eu continuo abismado com isso. O mundo tá doente, gente.
As pessoas estão doentes. As pessoas não estão sabendo debater. As pessoas não estão sabendo raciocinar. É muito triste, gente. Quando o Luigi fala ali a respeito do velhinho no domingo monotemático, essa é a realidade de muitas famílias brasileiras. Pessoas que não sabem o que estão falando. Pessoas que não sabem o que estão abordando. As pessoas adoecem. Eu acho que esse fluxo constante de notícia deixa a gente muito confuso. E não é só notícia, é bosta, né? E aí tem notícia falsa também, tem um monte de coisa. Então, eu acho que o processo do Monark... deixa eu só ver se ele vai falar mais alguma coisa e a gente conclui. Gente. As pessoas estão doentes. E aí, às vezes, eu escuto um pouco... Tá tendo umas brigas dentro da esquerda, né? O pessoal falando assim, o governo Lula é igual. O governo Lula não é igual ao Bolsonaro. Não é uma Brastemp, é um governo com vários problemas. Com vários problemas. Não é uma Brastemp. Não é um... Eu acho equivocada a política econômica do governo. Mas é um governo de grandes figuras, é um governo de coalizão, é um governo que salvou as nossas vidas. Nós íamos ser mortos por um golpe. É bom que as pessoas saibam disso. Nós íamos ser mortos por um golpe. E a gente ainda não se salvou. Os nossos companheiros do MST estão sendo chacinados. O Monark continua nessa. Essa ideologia ainda tem gás. É o que a Di Paula está falando aqui. Apesar de algumas ressalvas, o filme Ainda Estou Aqui veio trazer à luz sobre o assunto ditadura. O brasileiro se esquece ou não conhece a sua própria história e o gringo nem respeita ela. Sim, sim. A vitória do Ainda Estou Aqui é uma vitória de todos nós, gente. É uma vitória da nossa sobrevivência, da nossa história, da nossa ciência, da nossa sociologia, da nossa filosofia, da nossa literatura. É o livro do Marcelo Rubens Paiva. É o livro agora que vai sair da companheira Juliana Dalpiva, do ICL. É a história, é a timeline, a ideia. Nós nos perdemos. Não existe... O monarca é um menino só, mas tem vários monarques por aí. Eu tenho certeza que vocês conhecem algum monarca na vida de vocês. Uma pessoa que, se tivesse 1 milhão de seguidores no Twitter, espalharia as fake news. Sim. Uma pessoa que, se estivesse com poder de uma big tech, agiria como Zuckerberg, agiria como Elon Musk. Vocês conhecem pessoas assim. Então, quando a gente fala do monarca, não é um assunto menor. Não é uma besteirinha. A gente tá vendo, o monarca é uma tragédia. O monarca é uma tragédia. O monarca é uma história de se chorar. É um menino que tinha muito potencial. Um cara da minha idade. Bruno Ayub tem mais ou menos a minha idade. É um cara que mudou a história do YouTube e que caiu nesse absurdo. Não é um coitado, ele escolheu fazer isso. Claro. Não é um coitado, ele escolheu fazer isso, mas não deixa de ter uma dimensão trágica. Tem uma tragédia nisso. Tem uma tragédia impulsionada também muito pela nossa cultura colonizada, em que a gente tem que copiar tudo dos Estados Unidos. Ele está nos Estados Unidos e está isolado. E com esse sobrenome Ayub, aqui nos Estados Unidos, ele não vai ser muito amado não, tá? E o Flow, por sua vez, sobreviveu, fez os acordos lá e tal, mas continua sendo um antro de direita. O germe continua aí. Os problemas todos que a gente enfrenta continuam aí. Denise Bock, obrigado, querida, pelos 10 pila, muito importante. E para falar tudo isso que eu tô falando aqui, gente, ó, ainda que deu uma audiênciazinha, foi bem bacana, mas assim, a gente luta contra um colosso, né? Eu, Xande e Dudu fizemos live ontem, junto com as novas pessoas que vão participar da programação da Folha Democrata. A gente tá com um corte bombando, mas a gente sobrevive, gente, graças às doações que vocês fazem aqui no canal. Passamos ontem 90... Ainda que deu uma audiênciazinha, foi bem bacana, mas assim, a gente luta contra um colosso, né? Eu, Xande e Dudu fizemos live ontem,
junto com as novas pessoas que vão participar da programação da Folha Democrata. A gente está com um corte bombando, mas a gente sobrevive, gente, graças às doações que vocês fazem aqui no canal. Passamos ontem 90 mil inscritos, agora estamos com 90 mil e 200 mil. A nossa briga agora é rumo aos 100 mil inscritos. A gente precisa da ajuda de vocês nessa jornada. Então, se você... Vamos dar uma força lá pra Folha Democrata, gente. E é isso, né? O monarca realmente ele foi radicalizado. E o que levou ele foi... Essa galera da extrema-direita ficou em volta dele, entendeu? O tempo todo. Porque, ó, porque o monarca ele foi um crescendo, né? Ele foi fazendo falas polêmicas e foi sendo cancelado. À medida que ele foi sendo cancelado, essa galera da extrema-direita abraçava ele, falava, vem cá, você tá certo, ó, o que você falou sobre racismo, tem nada errado, ó, você tá certo. Então o que os caras, o monarca, ele tinha que ter aprendido no primeiro cancelamento. Só que os caras deram corda, e aí ele pegou e fez o comentário do nazismo. Aí ele sentiu, né, vai mexer. Mexer com o judeu é uma das coisas mais... eu acho que é uma das... Dentro da comédia, assim, que eu vi, eu acho que é o único tipo de piada que realmente traz consequência. Entende? Se você fizer uma piada de mau gosto com o judeu, a comunidade é muito forte e eles vão buscar uma reparação. E se tiver judeu bancando o teu projeto, vai ter problema, entendeu? E aí ele fez isso e aí ele recebeu uma resposta disso. Mas ele chegou nesse extremo... E achou que devia falar dessa maneira porque os caras abraçaram ele e deram corda pra ele. Falaram pra ele, monarca, você é um de nós. Aí o monarca se entrou na identificação com eles. E entrou total. Só que a maioria desses caras, eles não são identificados assim. Você acha que Gustavo Gayer tá do jeito que o monarca tá? Tá nada. É dinheiro. Pra ele é dinheiro. Entende? Então o monarca, gente, ele foi usado. Às vezes a gente acha que a pessoa ela é famosa, ela é rica, ela, né? Mas o monarca, eu acho que ele é arrogância, gente. É sempre a arrogância que pega a pessoa. Porque se no primeiro cancelamento, no segundo, no terceiro, cara, ele devia parar e pensar, não, peraí, deixa eu fazer uma retrospectiva aqui, uma introspecção e tal. Sabe? Não faz, é arrogante. Eu tô certo, eu quero morrer certo. E aí tá aí nos Estados Unidos sozinho, ganha $5 mil por mês, né, do Flow ainda, que é uma grana muito boa, gente. Eu moro em Nova York, com 5 mil eu tava morando bem aqui em Nova York. Imagina ele que mora afastado em Orlando, a vida dele é tranquilona, isso aí pode estar tranquilo. Então assim, dó, não dá muito pra ter dó, mas assim, é uma tragédia, é isso que o Pedro tava falando, é uma tragédia mesmo. E a gente viu como que essa coisa se dá. E eu acho que a arrogância é um dos ganchos que leva a pessoa a entrar de cabeça numa merda dessa e ir. Então é isso. Todo mundo. A gente tem na família um tio, alguém que tá assim. Você vê o olho dele quando o monarca fala assim, o olho tá totalmente obcecado, né? É uma doença mental mesmo. Não sei como que a família dele lida com isso. Não sei se a família dele é bolsonarista ou não. Se a família dele for bolsonarista, é pior. Não sei se vai ser possível desbolsonarizar o monarca, porque eu acho que ele foi muito longe já. Sabe? Ele investiu tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha. Ele perdeu tudo, gente. Ele perdeu tudo. Isso que o Pedro tava falando é importante. A gente tava sofrendo um golpe, gente. Estavam querendo matar Lula, Alckmin, Xandão, todo mundo. Imagina se esse golpe tivesse sido bem sucedido. Aonde que a gente estaria agora como país? Me fala, o que estava acontecendo agora? Com essa corte do Bolsonaro no poder, imagina. Então, assim, é muito sério e foi um crime o que ele fez. Ele divulgou amplamente aquela live de um argentino que, entre aspas, provava, né, a fraude das urnas. E foi um vídeo que o Eduardo Bolsonaro também, né, publicou. E o monarca também, eu acho isso. Ele vê Eduardo Bolsonaro, vê Carla Zambelli fazendo as merdas que eles fazem e não ser preso e tal. Mas os caras são deputados, eles têm imunidade parlamentar e tal. E ele não entendeu que ele tá sendo usado. Isso que é o mais triste. Do mesmo jeito que as pessoas também não entendem. Mas é isso. É um exemplo triste, né? Da doença que nos assola atualmente. Eu vou ficar por aqui. Meu nome é Carol Zócoli Brócoli. Se você quiser aprender a fazer stand-up, eu tenho um curso online na Hotmart. O link tá aqui na descrição.